Olá, estamos de volta com o Senado Agora. O plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira a criação do programa de combate à intimidação sistemática, o bullying. Bullying é tipo desrespeito com outro estudante, empurrar, implicar com o estudante só porque é diferente. Bullying é quando alguma pessoa sofre algum tipo de brincadeira que ela não gosta, algum tipo de preconceito. Bullying é quando uma pessoa sofre, assim, por ter uma característica diferente e ser considerada inferior pelos colegas. O projeto de lei da Câmara define o bullying como todo ato repetitivo de violência física ou psicológica, praticado com o objetivo de intimidar ou agredir o indivíduo. Por exemplo, quando um aluno gordo chega na sala de aula, senta na cadeira e todos os colegas levantam e sentam de novo, como se ele fosse pesado demais, esse é um exemplo muito clássico de uma violência simbólica. Muitas vezes, para um observador externo, a pessoa pode nomear de brincadeira. Não, mas isso não era uma violência, isso foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira extremamente violenta, que é uma brincadeira que transmite ao sujeito violentado a seguinte mensagem: você não tem o direito de existir como você é. E eu vou fazer de tudo que tiver ao meu alcance para te humilhar e te destruir psicologicamente. A prática do bullying é mais comum nas escolas. O Programa Nacional de Combate ao Bullying prevê a capacitação da equipe pedagógica, assim como a orientação dos familiares e a oferta de assistência psicológica, social e jurídica aos envolvidos. A escola chega ao Brasil em 1532 e junto com ela chega a palmatória. Então, o que a gente percebe é que a violência, ela está na escola, esteve na escola durante muito tempo. O que vem se modificando é que os alunos, cada vez mais, eles aparecem como perpetradores da violência também, e principalmente. O projeto de lei atende àquilo que os especialistas consideram a forma mais eficaz de combate ao bullying, a intervenção no espaço escolar. Definitivamente, você conseguir tratar o conflito, né, que o conflito ele é positivo, não necessariamente o conflito é ruim. Né, é algo que tem que ser desconstruído, é importante que tenha conflito. O conflito ele não existe nas sociedades em que o autoritarismo impera, digamos assim. Né? Então, onde tem opiniões diversas, e sempre tem, né, nas relações humanas, a gente tem o conflito. Quando você percebe um conflito, você transforma para o bem coletivo. A mediação traz o diálogo para dentro da escola, né, democratiza a informação, melhora a comunicação entre todos. A proposta lembra ainda a importância de combater o cyberbullying, violência que acontece por meio da internet. O mais forte, o mais comum agora são as fotos e os vídeos. Então o que acontece? Com o celular ficou muito fácil. Então quando acontece uma situação de intimidação no colégio, então eu quero fazer alguma coisa para desagradar aquela pessoa, eu posso tirar uma foto naquele momento e naquele mesmo momento botar aquela foto na internet, numa rede social. E não deixa de ser uma agressão, né, que deixa marcas profundas na formação das pessoas. Por isso que a casa aprovou com tranquilidade que tem que haver um processo de reeducação para que o bullying não continue acontecendo. O projeto de lei de combate ao bullying ainda precisa passar pela Câmara antes de seguir para a sanção presidencial. A CPI do HSBC deve ser instalada na próxima semana. O PMDB indicou o relator, será o senador Ricardo Ferraço. A Comissão Parlamentar de Inquérito vai investigar as denúncias de evasão fiscal e lavagem de dinheiro de brasileiros em contas secretas do banco na Suíça. Não importa de qual partido, não importa quem recebeu e de que maneira recebeu. Se existe algo ilegal, é papel do Congresso Nacional investigar, e a CPI é o instrumento que tem, inclusive, poder de polícia para fazer a investigação. Então, haverá requerimento, né? Teremos vários requerimentos, e esses requerimentos serão submetidos ao plenário para aprovação. Aprovado o requerimento de convocação ou de convite, obviamente que quem for convidado, quem for convocado terá que vir. O Marco Legal da Biodiversidade foi aprovado na tarde desta quinta-feira pela Comissão de Agricultura. O texto ainda será votado nas comissões de Ciência e Tecnologia e de Meio Ambiente. A proposta será analisada pelo plenário. Por tramitar em regime de urgência, o projeto precisa ser aprovado até o dia 10 de abril para não trancar a pauta. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, participou de audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Acompanhada dos principais secretários do Ministério, ela detalhou as linhas de atuação que pretende implementar. Nosso café
A ministra começou sua fala explicando detalhes da atuação do Ministério nas 5 regiões do Brasil. O Nordeste sempre foi tratado como uma região única e nós estamos dividindo o Nordeste em 3 áreas, o Nordeste Cerrado, o Nordeste Semiárido e o Nordeste Mata Atlântica. Em seguida, tratou dos principais problemas da pasta levantados pelos senadores. Seguro agrícola. O sistema que opera nisso estaria com um rombo, pelo que informa, de 300 milhões que o Tesouro não repassou. Nós vamos pagar os 300 milhões, isso não tem a menor dúvida, já foi sinalizado para as seguradoras. A única dificuldade é burocrática, administrativa, porque esse recurso não foi empenhado até o dia 31. Escoamento da produção. Hoje é mais barato trazer o milho do Uruguai para Pernambuco do que do Rio Grande do Sul para Pernambuco. Porque do Uruguai é considerado longa distância. O combustível da longa distância é isento de PIS e COFINS. E o combustível da cabotagem é tributado com PIS e COFINS. Agricultura familiar versus agronegócio. Eu não faço essa diferença. O que é que nós precisamos? De dar oportunidade para uma agricultura familiar de subsistência a entrar no mercado. Então, agronegócio não é para os grandes, agronegócio é para quem vende. Crise na fiscalização. Tem 3.000 fiscais no Brasil e nós temos só frigoríficos 3.200. A ministra defendeu que a inspeção, uma das atribuições constitucionais do Ministério da Agricultura, passe a ser feita pelas próprias empresas produtoras, que, segundo ela, teriam um nome a zelar. Os fiscais do Ministério passariam a atuar como auditores, realizando a fiscalização por amostragem. A ministra disse também que vai rever todos os acordos fitossanitários assinados pelo Brasil com outros países. Muitas vezes, uma cláusula fitossanitária, uma barreira fitossanitária, ela se transforma numa barreira comercial. Quer dizer, quando os preços estão bons, o comprador aceita. Quando os preços ficam muito caros e eles não querem mais as mercadorias, eles acham entre aspas, um defeito, uma espécie diferente dentro de uma carga de soja, de milho. A ministra foi muito clara e muito transparente. Eu acho que ela satisfez plenamente aqui, trazendo inovações que para nós foram muito importantes. O Congresso instalou 6 comissões para análise de medidas provisórias, entre elas 3 que tratam do ajuste fiscal e a que corrige a tabela do imposto de renda. Toda medida provisória editada pelo governo precisa passar primeiro por uma comissão de deputados e senadores que analisam a relevância e a urgência da matéria. Só depois de aprovada na comissão mista, a matéria segue para votação nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado. Nesta quinta foram instaladas 6 comissões mistas. A MP 661 concede empréstimo de até 30 bilhões de reais ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social e estabelece também que o superávit financeiro do governo federal pode ser destinado à cobertura de despesas obrigatórias. Já a MP 663 aumenta em 50 bilhões de reais o limite de incentivos financeiros repassados pela União ao BNDES. As MPs 664 e 665 tornam mais rígidas as regras de concessão de benefícios trabalhistas e previdenciários, como a pensão por morte e o seguro-desemprego. A medida provisória 668 eleva de 9,25% para 11,75% as alíquotas de contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS sobre a importação de mercadorias. Os senadores instalaram também a comissão mista que vai analisar a MP 670. A medida provisória reajusta a tabela do imposto de renda de forma escalonada, com correções que variam de 4,5% a 6,5%. As medidas provisórias 664 e 665, que endurecem as regras de benefícios trabalhistas e previdenciários, são as mais polêmicas. Juntas receberam mais de 600 emendas. As duas serão relatadas por parlamentares da base aliada. E mesmo com a pressão do governo em aprovar as matérias para cumprir as metas do ajuste fiscal, deputados e senadores acreditam que há espaço para negociação. Eu fiz 5 emendas que voltam à situação anterior, ou seja, derruba as medidas provisórias. Mas eu, além de deputado, sou sindicalista, então eu acho que tem que negociar. O governo tem que abrir um processo de negociação com a Câmara e com o Senado, com a comissão e principalmente com as centrais sindicais, para que a gente possa chegar na votação com um acordo e não do jeito que está hoje. Me propus a aceitar, a ser relator exatamente para mediar
não só os interesses de governo, mas o interesse dos trabalhadores. Eu estou no Congresso Nacional há 21 anos e nunca vi uma matéria chegar aqui e sair sem alteração. Portanto, é da regra do Congresso Nacional fazer alterações. E a Comissão de Direitos Humanos discutiu em audiência pública as medidas provisórias que alteram direitos previdenciários e trabalhistas. 2 ministros defenderam o ajuste fiscal do governo. Depois de ouvir sindicalistas, especialistas, aposentados e Ministério Público, a Comissão de Direitos Humanos recebeu o ministro da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas, e o ministro do Trabalho e do Emprego, Manuel Dias. Ambos defenderam o ponto de vista do governo sobre as medidas provisórias que alteram benefícios da Previdência e direitos trabalhistas, como o seguro-desemprego, o abono salarial, auxílio-doença e pensão por morte. As medidas não foram enviadas ao Congresso Nacional com excessos ou com gorduras que se pudesse depois cortar. Nós encaminhamos as medidas para serem apreciadas, votadas e aprovadas. Nós estamos negociando desde que as medidas foram enviadas já ao Congresso Nacional. A ordem da presidenta Dilma é de buscar o diálogo, que é uma prática que esse governo tem feito durante o seu período inteiro. As duas MPs 664 e 665 trancam a pauta do Senado. Ainda que as palavras de ordem sejam diálogo e entendimento, até o momento não houve um acordo capaz de evitar o confronto pelo voto. Se não tiver mudança, por mais que a bancada do governo, ainda que discordando, tenha a disposição de aprovar alguma mudança proposta por ela mesma, é importante, não passa. O governo está aberto ao diálogo, aberto ao entendimento, aberto a uma construção que viabilize a aprovação das MP. Até porque a própria bancada do Partido dos Trabalhadores falou para o ministro Gabas e outros ministros, em reunião que eu estava presente, que, como está as medidas, nós votaremos contra. A gráfica do Senado preparou uma edição com todos os artigos do novo Código de Processo Civil no mesmo dia em que o texto foi sancionado. A nova lei agiliza os julgamentos de ações civis, como as relacionadas a contratos, casos de família, posse e herança. A primeira impressão de 2.000 livros já está esgotada. O novo Código de Processo Civil foi vendido nas 2 lojas e também no site da Livraria do Senado. A gráfica prepara a primeira reimpressão, que pode chegar a 20.000 exemplares, e também uma versão em braille para leitores cegos. A partir do momento que o Congresso Nacional aprova um novo texto de um Código de Processo Civil, que tramitou durante vários anos nas 2 casas legislativas, ele é transformado em lei. Imediatamente após a sua sanção, o Senado, por meio da sua gráfica, lança já essa publicação em braille, antecipando as editoras que com certeza irão lançar, é uma agenda positiva para o Senado. E a experiência com o Código de Processo Civil pode servir de modelo para outras publicações. Código do Consumidor, que está com uma comissão trabalhando em cima, né? Código de Processo Penal, a gente já trabalha junto com a comissão para que a gente tenha essa oportunidade outras vezes também. Um ato público no Senado comemorou o Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado no dia 21 de março. Parlamentares, artistas e representantes de instituições ligadas a pessoas com deficiência participaram da festa. Apresentações de dança, teatro, circo e a presença de atletas demonstraram as possibilidades de inclusão promovidas pela educação, cultura e esporte. Chama a discussão mais do que nunca políticas públicas para as pessoas com deficiência. Nós que estamos agora, dia 21 de março, no Dia Internacional das Pessoas com Síndrome de Down. É uma questão que quando você detecta logo no princípio e começa a trabalhar, você tem toda a probabilidade de resgatar potencialidades da pessoa com síndrome de Down e fazer com que essa pessoa seja protagonista de sua própria vida, que possa exercer cidadania. O presidente da Comissão de Educação, o senador Romário, presidiu a mesa com a filha Ive no colo. Ele defende que todas as leis brasileiras levem em consideração a inclusão de pessoas com necessidades especiais e acredita que a visibilidade das pessoas com Down ajuda a sociedade a vencer o preconceito.
bote seu filho na sociedade através do trabalho, da educação, do esporte. As pessoas com síndrome de Down, aqueles que tiverem maior idade principalmente, eu acredito que elas querem e devem inclusive trabalhar, que incentive os seus filhos a trabalhar, que incentive os seus filhos a se socializar mais com o mundo das pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência. O Senado agora volta a qualquer momento com outras informações. Até logo.